toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Receba, Senhor, o louvor da tua igreja. Receba, Senhor, a comunhão dos santos deste lugar. Receba, Deus, para a tua glória nós te pedimos em nome de Jesus. Amados, abram a palavra do Senhor em Salmos de número 29. Salmo de número 29, para a glória de Deus. Amém? Todos encontraram? Salmo de número 29. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Glorioso Deus, eterno Pai. Ó Senhor, a tua palavra diz, Pai, diz da tua majestade, Senhor, diz da tua beleza, da tua santidade. Senhor, toda honra, toda glória para ti. A tua majestade diz que o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O Senhor é forte, que o monte de Hermon o Senhor faz pular como um boi selvagem. Oh Deus, isso é estrondoso, isso é grandioso aos nossos olhos. Nós nem conseguimos imaginar, Senhor. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Oh Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor está aqui nessa noite para fazer aquilo que lhe apraz. O Senhor tem toda a liberdade, Senhor, porque aqui tudo é teu, Pai. Viemos para te adorar, para glorificar, para exaltar o teu nome. Oh Deus Todo-Poderoso, contempla, Senhor, as vidas daqueles que já estão aqui. Contempla a vida daqueles que estão assistindo à distância. Pai, em nome do Senhor Jesus, entregamos todos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor faça o teu querer neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa. Esse Salmo 29, né, é um salmo falando da poderosa voz de Deus. Coisas que estão aqui, que são verdadeiras, nós nem conseguimos imaginar. E quando nós entramos na palavra e vamos tentando imaginar o que está escrito aqui, a gente começa a ver um reboliço grande na terra. E é isso que o Senhor faz. O Senhor, Ele está sempre em movimento. O Senhor é aquele que não está parado num lugar. Ele está aqui, Ele está lá, porque Ele é Espírito. E nós estamos aqui para glorificar esse Deus grandioso e buscar dEle, que é a fonte que nos dá o sustento para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos vem de Deus. Porque tudo é dele e tudo volta para ele. E nós estamos nesse meio gostoso, nas mãos do Senhor, fazendo aquilo que apraz a ele fazer com cada um de nós. Porque somos servos seus, feituras suas, filhos seus, filhos do seu poder. Amém? Vamos ficar de pé, eu já convido o grupo de louvor para estar louvando e glorificando o nome do Senhor nesse lugar.
Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Estamos na presença de Deus. Você está alegre? Se você está feliz, diga amém. Amém. Se você está feliz, grite aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos felizes porque Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Ele está aqui nessa noite. Amém? Você possa fazer festa, adorar o Senhor, declarar com Jesus no coração, a gente é feliz, com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez?
Sinta o Senhor te tocando nessa noite, aleluia, te curando, te restaurando, fortalecendo a sua fé, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para te abençoar. Nós vamos declarar: eu creio que Tu és a cura, Senhor, amém? Você crê? Você pode crer, então que você tenha posturas de alguém que crê, de alguém que está na presença dEle, adorando e agradecendo a Ele.
Vamos sentar, amados. Vamos continuar glorificando o Senhor neste lugar. Agora com as nossas contribuições. Peço aos amados que abram a palavra de Deus. Em Gênesis 4. Lembrando que o nosso tema essa semana é a adoração refletida na rendição. Os irmãos já pôde ver aí pelos hinos maravilhosos. E o momento da oferta não é diferente, é o momento de rendição, é o momento de adorar ao Senhor de todo o coração. Gênesis 4, a partir do versículo de número 3 até o 7, nós vamos ler, diz assim: Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Amados, essa parte é muito interessante. O Senhor diz que existe dois senhores, Mamom e Deus. Então, para nós nos convertermos a abençoar a casa de Deus, nós precisamos mesmo nos render ao Senhor. E essa história aqui de Abel e Caim, ela nos ensina muito, que diz assim, ó, no comecinho aqui: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Então esses dois meninos cresceram e, logicamente, eles aprenderam que eles precisavam ofertar a Deus, devolver aquilo que Deus tinha dado também para eles, para Deus. E chegou esse dia, e a palavra diz aqui, como nós lemos, que Abel levou das ovelhas, que ele era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor, e Caim também levou. Só que Deus se agradou da oferta de Abel e não agradou da oferta de Caim. E aqui diz a palavra, o porquê disso. Deus disse: por que você está irritado? Nós vamos ver aqui em Hebreus 11:4, diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. 11:4a. Então, amados, é assim, é pela fé. Tudo que nós fazemos é pela fé. Se não for por fé, não tem valor. E então nós precisamos aprender. E a casa de Deus é mantida pelos fiéis de Deus. A igreja de Deus é mantida com o dinheiro dos crentes. Muitos aí fora pregam diferente. E aí Mamom diz no seu ouvido: ó o que estão fazendo com você lá. Estão tirando o seu dinheiro. Mas é ordem de Deus. E aí, como fica? Você vai ouvir Mamom ou vai ouvir Deus? Aquele que entende pela fé e faz da maneira como a palavra diz, nada tem lhe faltado. Então, observe isso. Em Hebreus ainda 11:6 diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Abel agradou a Deus. Ele levou da oferta das ovelhas que ele tinha o melhor. Ele escolheu a melhor, ele levou a melhor. Caim levou também as verduras que ele tinha plantado, só que ele levou com o coração turbado, e Deus conhece todas as coisas, e diz: por que você está irritado? Por que o seu semblante está caído? E não se agradou da oferta dele.
E por isso ele foi avante, ele ficou tão irado que depois ele acabou até brigando e matando até o próprio irmão. Então isso é muito sério. Mas quando você aprende isso de coração, por fé, você faz o que Deus quer e nada tem te faltado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pelas nossas ofertas, nossos dízimos. Tem o Pix aí. Se você não tem em espécie, você faz pelo Pix da igreja também. E vamos adorar o Senhor com as nossas contribuições. Pai, aqui tem um povo, Deus, que já aprendeu, Senhor, com a Tua palavra, que nós temos, Deus, 2 senhores, Mamon e o Senhor, e nós precisamos obedecer e abençoar o Senhor. O Senhor pede para que nós abençoamos a sua casa, para que não falte mantimento. E dessa maneira nós precisamos e queremos fazer, com o nosso coração alegre e por fé, Senhor, para que o Senhor receba a nós primeiro e a nossa oferta, como o Senhor recebeu Abel e a sua oferta. E o Senhor diz que até hoje o sangue de Abel é clamado. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada vida que entendeu nessa noite, Deus, que precisa fazer essa contribuição por fé e entregar com liberalidade. Ah, Deus, de acordo com aquilo que tem, nós entregamos a Ti. Muito obrigada, Deus, pela compreensão dos Teus filhos e abençoe cada oferta que entrega nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu me dou a Ti. Se entregue primeiro, depois a sua oferta. Entrega você primeiro ao Senhor, depois o seu dízimo, suas contribuições. Entrega a sua vida. Eu me dou a Ti. Crianças se mostram.
sentar, amados. Glória a Deus. Quero convidar as crianças com a professora para vir para a aulinha. Glória a Deus. Em nome de Aleluia. Jesus. Todas as crianças que vão para a aula delas ali assistir a escolinha, né, na altura delas, com palavras que elas compreendem do Senhor. Todas as crianças, venham, é maravilhoso. Todos que vão lá depois não querem nunca mais faltar. Glória a Deus, aleluia. Glórias, glórias, glórias ao nome de Jesus. Vamos orar pelas crianças. Põe suas mãos, amados, em nome de Jesus. Vamos entregar eles para o Senhor, a professora, para o culto deles. Pai, aqui está, Senhor, as suas crianças, Deus, os teus pequenos, Deus, é a igreja, Pai, de hoje, Pai, que amanhã irá estar aqui, Senhor, continuando esse trabalho, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um, Senhor. O Senhor já sabe o que cada um será no dia de amanhã, nós ainda não sabemos, mas dai graça, Senhor, nesse dia de hoje, a vida da professora, direciona ela, Senhor, usa a tua filha, Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Os alunos, vai para a escolinha, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Chegou aqui os pedidos de oração. O povo vai da Luzia, pastor Márcio. Primeiro, da Alessandrinha. Tem uma letra de médico aqui, amados, mas o senhor sabe os nomes, tá? Como está escrito, pastor? Valdo, Luzia, pastor Márcio, Irismeire e Alessandra. Vamos orar ao Senhor, entregar essas vidas. Se você se lembrar de mais alguém, nós vamos entregar o nosso amado Robson também. Passou por cirurgia, mas já está melhorando. A mãe está agradecendo as orações dos santos e vamos continuar orando, amém? Convido os amados que fiquem de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, está aqui, Pai, essas vidas, esses nomes e aqueles também que nós vamos, Senhor, lembrar, Pai. De cada um que nós lembrarmos nesta noite aqui agora, o Senhor, vá de encontro, Senhor. Vá de encontro, Deus, aos PAs, aos hospitais, camas de hospitais, corredores de hospitais, Senhor, lotados de pessoas doentes. E nós entregamos esses que nós falamos agora, sim, meu Deus, o Valdo, Senhor, Luzia, a irmã Luzia, meu Deus, pastor Márcio, Irismeira, Alessandra e tantos outros, Pai. Sim, meu Deus, o Robson, visita, Deus, cada um. Sim, meu Deus, dai a tua graça a essas vidas, Pai. Faça o que te apraz na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus. Eu quero convidar já o pastor Eduardo, ele vai estar trazendo a mensagem do Senhor. E aí vou estar devolvendo o microfone. Amados, o microfone, ele nunca saiu das mãos do pastor. Nós só devolvemos para ele. Ele nos dá para fazer aqui, ajudar nos trabalhos da igreja, mas nós devolvemos, porque sempre está nas mãos dele, amém? Vamos orar ao servo do Senhor, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos o anjo da igreja, Pai, que irá estar trazendo a palavra, Senhor, para nós nesta noite. Pai, abre nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir e guardar no coração esta palavra, que é palavra de bênção para as nossas vidas. Agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero saudar a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pés, abra sua Bíblia, Evangelho de João. João, no capítulo 4 de João, versículo 23 e 24. O irmão João está animado porque foi curado dos ouvidos, né?
desentupiu o ouvido, desentupiu o tímpano, desentupiu tudo. Graças a Deus. Letra de médico foi um elogio para os irmãos ali dos diáconos, né? Porque hoje os médicos estão digitando, né? Graças a Deus. Mas este culto, né, para nós, oportunidade, último domingo de junho já, para nós louvarmos, adorarmos. Quem achou João 4, verso 23 e 24, da glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Pode tomar o seu lugar dando glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Nós já ouvimos essa palavra muitas vezes, e aqui na igreja também, mas hoje nós não vamos focar na mulher samaritana, mas no que Jesus falou nesses 2 versos aqui. Como a irmã Dalva falou, já é a semana 27, né? E o tema é que a adoração é refletida na nossa rendição, amém? A adoração, ela reflete em de nós nos rendermos ao Senhor, nos entregarmos. E a gente acabou de louvar, né? Vários louvores, vários hinos que falam disso. Mas a minha pergunta para os irmãos, né, até esse começo de culto, é se você adorou ou você foi achado nesses louvores que nós cantamos, né? Como você cantou? Como um adorador ou como um louvador? Agora a pergunta, né, de repente você estava cantando, estava expressando os louvores aqui, e o Espírito Santo ele vai falar a palavra para nós, e a primeira pergunta que ele faz para nós é o quê? Será que nós cantamos como um adorador ou como um louvador? Há uma diferença muito grande, e aí a gente precisa ver isso aqui. Jesus ele fala disso, né? Então, a gente sabe que o louvor que saiu da nossa boca, ele precisa sair da nossa mente, precisa sair da nossa alma, mas além, ele precisa sair lá do nosso espírito. Aonde nenhuma ciência, nenhum médico, nenhum psicólogo consegue chegar. Ele chega, né? Alguns chegam na alma, porque tem as doenças da alma, e eles vão tratar, e a gente sabe que Deus preparou esse psicólogo para isso, a gente não é contra isso, mas no espírito, só Deus consegue chegar. Só a revelação da palavra de Deus consegue chegar. O autor aos Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz, a revelação da palavra, da pregação que nós ouvimos aqui, mas não ouvir apenas com esses ouvidos, mas com o nosso coração, com o nosso interior. Ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que está crendo. Amém? Você crê? E crer não é acreditar apenas, crer é fé, é mudança de vida, é mudança de rota, é conversão naquilo que Jesus está falando. Jesus está nos falando nessa noite, amém? Está parecendo verão, olha aí como o tempo está louco, né? Nós passamos da metade do ano, porque os dias estão sendo abreviados e também as estações elas estão né, descontroladas. É mais um cumprimento da palavra de que Jesus está às portas. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele, aqueles que são avivados, renovados, fortalecidos pela palavra dele. E aí nós precisamos ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Por que Jesus fala aqui, no versículo que nós lemos, que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, por que ele cita essas 2 palavras, verdadeiros adoradores?
porque existem também os falsos adoradores. Na verdade, esses falsos adoradores são chamados apenas de religiosos. Aqueles que usam da sua religiosidade para tentar fazer algo para Deus, mas em religiosidade ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue se entregar. Então a adoração, ela se reflete quando você se rende totalmente, sem reservas. Tem pessoas que acham que a adoração, a rendição, é render 90% da sua vida, 80%, e deixar algumas coisas. Senhor, aqui o Senhor não mexe, isso aqui o Senhor não mexe. Isso não é adoração, isso é religiosidade. Então a verdadeira adoração, ela é construída, Jesus está falando aqui, no interior da pessoa. Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, lá dentro, ó, espírito com letra minúscula, olha aí na sua Bíblia. Esse aí não é o Espírito Santo. Esse daí, ó, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, uma construção lá no nosso interior, lá dentro. Então, pessoas, agora eu e você precisamos construir isso lá dentro, no interior. Jesus fala em espírito primeiro, né? Então, construída, e a gente sabe que a espiritualidade é versus, ela bate de frente com a religiosidade. A gente sabe que religião significa religar, sabemos da verdadeira religião, não estou falando nada disso, estou falando da religiosidade, da onde Jesus censurou, né, os religiosos daqui da época que tinham e carregavam apenas esse valor aí, que é um valor, uma inversão, né? Religiosidade. Eles falavam, mas eles não faziam. E a gente sabe dos fariseus, né? Tudo que eles falavam, muitas das coisas que eles falavam, eles não faziam. Eles ensinavam, mas eles mesmos não praticavam, né? É lógico que a gente sabe que muito crente hoje em dia não faz nem os 10% que eles faziam, né? E está falando, olha, o fariseu lá, o fariseu cá, mas eles também estavam usando da religiosidade, e Jesus vem, né, diferente, porque Jesus é aquele que vem com autoridade, e ele está aqui no meio da igreja com autoridade, e Jesus é aquele que diz, faça o que eu mando e faça o que eu faço. E aí Jesus é diferente, porque ele é chamado de mestre também, assim como eles, né? E aqui Jesus está falando que no nosso interior, no interior da pessoa tem que ser construído essa espiritualidade, né? Então é no espírito da pessoa, é no interior, lá dentro, né? Então nós precisamos construir isso lá. E ele fala mais uma palavra aí, e em verdade. O que é verdade? Sinceridade. A palavra sinceridade significa sem cera, sem máscara. A gente precisa vir para a igreja, vir para ouvir a palavra do Senhor, vir para adorar, e não é, estou dizendo, a gente vai ver que adorar não é só aqui, adorar é um estilo de vida na sua casa, né? Começa lá na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no ônibus, no carro, na rua, você precisa adorar em qualquer lugar, a gente precisa ir fazer isso, mas sem cera, em espírito e em verdade, sinceridade. Jesus está olhando a sinceridade do meu e do seu coração. Jesus está olhando lá dentro da sua alma, lá na divisão mesmo, onde só a palavra, Jesus consegue entrar, se há uma sinceridade, se há uma construção. Ou se você veio, não, eu vim só para o culto, vim fazer minha parte, vim aqui, e quando eu sair daqui, eu vou para a galera, eu vou para o mundo, eu vou para a música do mundo, eu vou para os palavrões, eu vou fazer o que eu quero. Isso não é adoração, isso é religiosidade. Você mantém uma religiosidade porque talvez você queira que as pessoas aqui da igreja, ou as pessoas que são crentes, vejam você diferente, mas só o Senhor conhece você. E aí é caráter, isso é caráter, o que Deus conhece, o que Deus vê. Então Jesus quer ter um encontro com você na saída. Fala para o seu irmão, Jesus quer te pegar na saída. Lembra daquele programa que falava, ó, vai ver na saída, né? A gente já ficava, na escola, às vezes a gente faz isso aí. Você vai ver na saída. E a gente já sabia que ia ter briga, né? Mas, na verdade, Jesus está querendo que você tenha, né, uma adoração autêntica, uma rendição autêntica com Ele, mas lá dentro, em espírito, né? Construa isso lá dentro
e em sinceridade, verdade. Então Jesus deixa claro aqui que é no interior. A gente sabe que há uma conversa dele com uma mulher que tinha também uma religiosidade, a mulher de Samaria. Ela mantinha uma religiosidade, e olhe como a religiosidade ela falsifica, porque aquela mulher, mesmo em religiosidade, né, ela achava que ela estava adorando a Deus e não estava. Mesmo, né, naquela religiosidade, ela estava numa vida totalmente depravada, totalmente de pecados, onde Jesus revela toda a vida dela, que ela tinha 5 maridos, e vocês conhecem a história, a gente não vai focar nela, mas olha como é perigosa a religiosidade, e a pessoa não percebe, ela vem, né, e aí acha que está tudo bem, e sai da igreja e não guarda a palavra, e não cumpre a palavra. Então o Senhor não quer que nós sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, Ele quer que nós pratiquemos lá fora. Ele quer que você pratique o amor, pratique o perdão, pratique a misericórdia lá fora e aqui dentro também. A igreja de Jesus, ela tem 2 pernas, a perna da evangelização lá fora e a de edificação aqui dentro. Esse irmão que está sentado do seu lado, atrás de você, na sua frente, do outro lado, ele precisa crescer na fé. E isso vai depender de você. Depende da sua fé, do seu testemunho. Então, repare como você é comparado como uma árvore, e você não vai comer o seu próprio fruto, você dá fruto para o outro. Aquele que quer comer o seu próprio fruto sozinho, ele morre em muitas áreas da vida dele. Quem já viu um pé de bananeira comendo a sua própria banana? Quem já viu? Ninguém levantou a mão, né? Quem já viu um pé de pocã, que esse a gente vê bastante, nem vou falar de maçã, que a gente não vê esse pé. Quem já viu o pé de pocã comendo a sua própria pocã? Não, é sempre para o outro, é sempre para nós, né? Então, a mesma coisa a sua vida, você vai frutificar, mas para que outras pessoas venham a participar. Então, as pessoas ao redor de você, o propósito de Deus precisa ser cumprido, e você foi criado por Deus com este propósito: evangelizar lá fora e edificar aqui dentro. Se você estiver só evangelizando lá fora, também está faltando, está manco. Ou estiver só edificando aqui dentro, está manco. O Senhor quer que você evangelize. E como é que a gente vai evangelizar? Jesus é o maior exemplo. Ele senta lá no poço, e aí ele começa com coisas naturais: me dê um pouco de água, né? E aí começa a conversa. Mas chega aqui no versículo 23, e ele fala o que ele está dizendo, ele fala aquilo que ele queria dizer para nós, para a igreja, para aqueles que viriam, né, também a estar inseridos nessa religião, na verdade, não religiosidade, mas ele disse: olha, vem a hora. Talvez você está pensando: não, mas um dia eu vou evangelizar, um dia eu vou fazer. O Senhor está dizendo: já chegou essa hora na sua vida. O Senhor tem pressa, o Senhor Ele quer que nós preguemos o Evangelho, Ele quer que nós evangelizamos, edifiquemos irmãos. Então Ele diz: vem a hora, e já chegou. E aí Ele diz: olha, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Olha aí, será que o Senhor está achando isso em nós? Será que Ele está achando isso em mim, em você? Repare que o Senhor, Ele não procura adoração. Se o Senhor procurasse adoração, Jesus tinha falado: olha, porque o Pai procura a adoração do seu povo. Não, o Pai procura pessoas, eu e você, verdadeiros adoradores. Mas não de qualquer jeito, que adorem, que constroem essa adoração lá no seu interior, em espírito. Espírito é aquele que move as coisas. Você tem esse espírito na sua vida. Você é alma vivente, mas você também é espírito. Então, espírito é aquele que move. Também uma tradução chamada no hebraico, né, de ruá, sopro. Se você está vendo aqui, ó, a flor está se mexendo, está mexendo. Então, quando você sopra alguma coisa, uma folha, se tiver, você vê que se move. O vento, né, se move. Então, aquilo que está na sua vida, lá o Espírito, seu Espírito, precisa mover isso lá no seu interior e construir. Então Jesus está dizendo, em Espírito, é lógico que vai alinhar com o Espírito Santo de Deus, que é Deus que está aqui, que Ele está conosco, é Ele que nos enche, é Ele que fala, é Ele que revela, é Ele que salva, é Ele que faz a obra, mas vai alinhar com Ele, mas é você ali, o seu Espírito lá, a construção no interior e em sinceridade, sincera. Então, reflete-se por meio do quê? Da entrega.
esse em espírito e em verdade, vai refletir por meio da nossa entrega, da nossa, de oferecer-se como um ato contínuo. Jesus não quer que você se ofereça apenas aqui no domingo, quando você canta, Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu me ofereço a Ti. Jesus quer uma entrega contínua da sua vida todos os dias. Amanhã é segunda-feira, ou você vai sair daqui a pouco, aqui você vai para a sua casa, você vai para outros lugares, mas o Senhor está dizendo que lá onde você for, você precisa continuar se doando, se entregando. Senão não é adoração, é apenas religiosidade. Amanhã lá no seu trabalho, segunda-feira, terça, quarta, continuar se entregando. Então uma entrega contínua que é construída lá dentro, com sinceridade, um ato contínuo. Adoração, no hebraico, Antigo Testamento, é abodã, e no Novo Testamento, o grego, é latreia. As duas palavras significam a mesma coisa, servir. Por isso que eu disse, o fruto que você está produzindo não é só para você, é para o outro. Servir. Servir com temor, com reverência, não é de qualquer jeito, com tudo que você faz. Não é servir, eu vou servir só naquilo que eu tenho dom, só naquilo que eu sei fazer. Não, é servir com tudo que você faz. Tudo que você faz precisa ser servir em todo o tempo. Não é só, eu quero servir apenas com os 3 T's, o tesouro, o talento, o tempo. Não, é com tudo que você faz. Precisamos sim usar isso, os 3 T's, tempo, tesouro, talento, para glorificar ao Senhor. Mas tudo que você faz precisa ser para entregar ao Senhor. Tudo que você faz precisa ser entregar, uma entrega total em todo o tempo. Então, entregar a si mesmo, não é entregar uma parte da sua vida. Senhor, eu estou te entregando aqui os meus pecados, estou entregando aqui as minhas culpas, lógico, mas ninguém consegue entregar culpa e pecado se ele não se entregar primeiro. Senhor, eu estou entregando aqui a minha oferta, o meu dízimo, que a gente falou aqui agora há pouco. Não é só isso. Você precisa se entregar primeiro. Lembra que a irmã leu aqui? Deus aceitou primeiro Abel e depois a sua oferta. Deus não aceitou Caim e depois não aceitou o que ele trouxe também. Mas a gente começa a ver que nós precisamos servir em tudo. Não é só naquela área que a gente tem o dom, não, o Senhor está dizendo servir, isso é adoração, é isso que Ele está dizendo para aquela mulher. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores são esses que adorarão o Pai em todo o tempo servindo. Esse é o verdadeiro adorador, o que se entrega totalmente. Tem vários exemplos na Bíblia, mas nós vamos ver, o maior exemplo é Jesus, Nós vamos ver um exemplo de Zaqueu. Abra sua Bíblia aí, em Lucas 19, Zaqueu, e aí vamos aplicar na nossa vida. Lucas, Evangelho de Lucas 19, todo mundo conhece essa passagem, Jesus está entrando em Jericó, em Jerusalém, e ele passa por Jericó, e Jesus está com um homem de pequena estatura ali. Ele está numa grande multidão. Jesus, aonde ele estava entrando, na verdade estava entrando em Jericó, e uma grande multidão estava apertando, seguindo. Com certeza não foi só Zaqueu que subiu naquela árvore, alguns subiram em outras árvores também, mas Zaqueu fez a diferença, irmãos. E aí a pergunta para mim e para você é, será que você está fazendo a diferença no seu dia a dia? Zaqueu não estava subindo por subir. Zaqueu queria ver Jesus. Olha aí. Então, versículo 19, não vamos ler tudo não, porque a gente já vai orar, hoje tem bastante coisa. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar
na sua casa. Olha aí. Quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus viu. Jesus viu. Fala para o seu irmão, Jesus está te vendo. Só que Jesus olha lá dentro, irmãos. Jesus viu o potencial de Zaqueu lá dentro, lá no espírito, em verdade. Sabe aquele espírito que nós falamos na construção? Então, Zaqueu foi visto por Jesus, Jesus viu o potencial dele. Como eu disse, a multidão, Jesus estava ali, a multidão era muita, alguns subiram em outros lugares, outros subiram em outras árvores, mas Zaqueu subiu com um potencial de adorador lá dentro, que ele queria ver Jesus quem era. Não é só porque ele era baixinho, não, mas que ele queria ver e o potencial dele já era um potencial de conversão, uma construção de espírito em verdade lá dentro, de sinceridade, de verdade. E Jesus, quando ele chega naquele lugar, olha aí, Jesus viu, olha o que o versículo falou aí para nós. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, olha aí, agora Jesus está falando o seu nome aqui, fulano, ciclano. Por quê? Nem todos, tem pessoas que não estão com potencial lá dentro, mas Jesus quer que você converta-se a essa palavra, porque não é só aqui na igreja. Não, eu estou com potencial aqui na igreja, Jesus está me vendo. Não, Jesus quer ter um encontro com você lá fora daqui a pouco, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, né? Perante a sua família, sozinho. Então Jesus viu o potencial de Zaqueu, aonde? No seu comportamento. E Jesus olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa. Então a primeira coisa que nós precisamos, né? Então são várias aqui, a gente vai falar só de 3, de Zaqueu, é que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa naquele dia. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. E eu não estou falando só de casa física. Quando a Bíblia fala de casa, ela está falando de você. Zaqueu recebeu Jesus na sua vida. Tem até um louvor, né, Regis Danese, todo mundo sabe cantar, virou pagode, virou rock, virou tudo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Né? Mexe com a minha estrutura. Na verdade, porque Zaqueu, Jesus olha o potencial dele e viu o comportamento dele e ele teve essa primeira atitude que nós precisamos ter. Ele entrega a sua casa. E não entrega a casa, só uma parte da casa. Ele pega todas as chaves do casamento, da família, né? Do trabalho, da parte profissional, da parte emocional. Pega todas as chaves e coloca na mão de Jesus. Jesus, está aqui. Entra na minha casa. Porque tem pessoas que se enganam, que ela, não, Senhor, está aqui o meu casamento, conserta para mim. Não, Jesus não é aquele que só conserta casamento. Jesus é aquele que conserta a vida. Entra na minha casa. Então essa primeira postura de Zaqueu, Jesus olha o potencial seu aqui também, se você está querendo entregar tudo, ou você está querendo, ó, conserta só isso aqui, eu estou enfermo. Jesus está vendo isso. Por mais que você tente enganar um ou outro, Jesus vê, ó, Senhor, conserta, né, o meu filho, conserta, né, a minha família, conserta o meu casamento, conserta o meu emprego, Senhor, está aqui, ó, o meu salário é muito pouco, conserta aqui. Não. Jesus quer e ver o seu potencial, porque você pode entregar toda a sua vida para Jesus, sem reservas. Você pode, como Zaqueu entregou. Então, ele pega todas as chaves, e quando fala de um molho de chave gigante, eu já lembro do nosso pastor regional de honra, o pastor João Monteiro, quando vinha na igreja, ele vinha com um molho de chave desse tamanho, começava a testar todas, né? E aí achava de Biritiba Mirim e entrava, né? Hoje o pastor Roger já aperta o botão, abre as portas, né? Mas antigamente era assim, irmãos. Quando o pastor Roger assumiu, o pastor Monteiro pegou aquele molho gigante, colocou na mesa dele, está aqui, ó. Você vai nas igrejas, né? Mas olha, a nossa vida tem várias chaves, e muitas pessoas na religiosidade se enganam, como aquela mulher estava, como os fariseus estavam, e Jesus ama todos, e muitas pessoas dentro da igreja, das igrejas, elas entregam apenas algumas chaves. Ó, Jesus, aquele quartinho da bagunça, né? Quantas palavras a gente não ouviu já disso aí, né? Aquele quartinho sujo, essa chave eu não te dou, Jesus, que lá o Senhor não vai entrar.
E o Senhor está dizendo, eu quero todas as chaves da sua vida. Se você entregou a sua vida. Agora, Jesus não quer que você entregue só uma coisa ou outra, Ele quer que você se entregue, né? Então, recebeu Jesus como Zaqueu, abrindo o coração. Abre o seu casamento para Jesus entrar, os seus negócios, os teus planos, os teus projetos, né? Abre tudo. Quando você abre a sua vida, entrega a sua vida, você começa a abrir tudo para Jesus. Todas as chaves têm que estar nas mãos de Jesus. Pergunta para o seu irmão, e aí, você escondeu alguma chave? Fala para ele, tem que entregar tudo, né? Então Zaqueu recebe Jesus em espírito. Olha lá, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Lá dentro, a construção. Jesus olha lá dentro e vê o potencial. Por isso Jesus olha para cima, Zaqueu, desce depressa. Jesus não disse para aquele que subiu lá na caixa d'água, subiu lá, porque subiu um monte de gente para ver Jesus passar. Jesus disse para o Zaqueu. Zaqueu fez a diferença no meio de uma multidão. E você vai fazer a diferença no meio da multidão. E eu não estou dizendo da multidão aqui, mas lá da sua escola, lá do seu trabalho, lá da rua onde você está trabalhando, onde você está andando, onde você vai fazer a diferença? Essa é a pergunta, né? Então, porque receber Jesus em espírito, os seus valores, né? Receber Jesus em espírito é receber os seus valores, receber os seus princípios, a sua palavra. Receber Jesus em casa é receber os valores dele, não, eu vou inverter isso aqui porque eu posso dar um jeitinho, não. É receber os princípios dele. Essa, né, é uma pessoa que foi achado por Deus como um adorador, que recebeu Jesus em sua casa. Segundo o comportamento de Zaqueu, está no versículo 8, ele se tornou uma pessoa desapegada e generosa. Olha aí, o verso 8 diz assim, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Você lembra quem Zaqueu era? Ele era chefe dos publicanos, né? Não é isso? Mateus era publicano, um dos discípulos de Jesus. Zaqueu era aquele que ele era o cobrador de impostos. E ele dava aquele jeitinho lá. Então você imagina uma pessoa agora, né? E agora que ele está tendo uma reviravolta na sua vida, e ele fala publicamente isso daqui, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E antes ele fala, né? Se levantou, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Ninguém pediu nada, Jesus não falou nada. Jesus não falou, você precisa ir lá na igreja e dar os seus bens, pegar o seu dinheiro. Zaqueu, você precisa... Irmãos, ele teve uma reviravolta na vida dele. Ele se tornou uma pessoa desapegada porque ele entregou. Então Jesus viu o potencial. Então essa rendição é de um adorador. Essa rendição é de alguém que construiu lá dentro no seu espírito, né? Eu vou entregar. Não é só bens, eu vou entregar o meu casamento, eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar a minha família, eu vou entregar, né, os meus negócios, os meus planos, meus desejos, meus projetos, eu vou entregar tudo. É isso que Zaqueu está dizendo, na rendição de adorador, né? Eu vou entregar. Não é só os bens materiais, né? Tem muitas pessoas que não, ele só entregou os bens materiais. Não, tem que entregar amor. Fala para o seu irmão, tem que entregar amor. Fala para ele, tem que entregar perdão. Olha aí, tem que entregar ouvidos. Ouvidos, a pessoa precisa ser ouvida e você, não vou entregar ouvidos não. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Tem que entregar ouvidos. Tem que entregar paciência. Você precisa ter paciência com as coisas, com as pessoas, né? Tem que entregar. Então, entregar isso. Entregar é alguém que é um adorador verdadeiro. Mudou o verbo na vida de Zaqueu. Qual que era o verbo na vida de Zaqueu? Ter. Zaqueu precisava ter a qualquer custo, mesmo que tivesse que defraudar ou roubar alguém. Mas a reviravolta veio. Agora o verbo na vida de Zaqueu mudou de ter para dar. De ter para se doar. Ele só queria ter,
Muitos só estão assim, quero ter, cobiçando, ter. Quando tem um encontro de verdade e se torna um adorador com a rendição, ele agora começa a dar. Ele sabe que agora o fruto não é para ele, mas é para o outro. E o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Então é completamente diferente, oposto na vida de um adorador. Olha aí, de alguém que queria ter a todo custo, agora alguém que quer dar. E o terceiro e último, para nós orarmos aqui, por fim, tem muitos aqui, depois você lê na sua casa. Zaqueu se tornou uma pessoa honesta. Amém? Adorador é uma pessoa honesta. O adorador se tornou uma pessoa honesta. Amém? Você é honesto? Não precisa responder. E aí o versículo 8, a parte B, ele fala, né? Eu restituo, se eu defraudei alguém, 4 vezes mais. Então a única coisa que um adorador faz é adorar. Ele adora no trabalho, ele adora na casa, ele adora no casamento, ele adora na rua, ele adora no ônibus, ele adora quando tudo está bom, ele adora quando tudo está ruim, ele adora no velório, ele adora quando nasce uma criança. Um adorador, a única coisa que ele faz é adorar, irmãos. Tem um hino aí que diz, né? Adorador. Você precisa se tornar um adorador. Jesus diz que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como estilo de vida, um adorador verdadeiro, né? Então, o adorador, ele tem esse estilo, ele indeniza os que foram prejudicados. Agora o Zaqueu está dessa forma. Tem alguma pessoa que foi prejudicada, e não estou dizendo só, né, na parte material, que você percebeu por você ou por alguém, e agora está dizendo para nós, né, nós precisamos indenizar os que foram prejudicados. Estão prontos, os adoradores verdadeiros, estão prontos a pagar as contas. Olha aí, estão prontos a pagar as contas antigas. Contas antigas, muitas vezes, não dá para ir lá e pagar dinheiro, às vezes é perdão. Pedir perdão, são contas antigas, você tem que estar pronto a liberar perdão, a pedir perdão, né? Coração rendido do adorador faz isso, ele está disposto a pagar qualquer conta, e ele se arrepende e desfaz prejuízos. Esse é o adorador. É isso que Zaqueu estava fazendo e se tornando aqui, lá no seu interior, desfaz os prejuízos. Amém? Então isso nós temos que trazer para nós. Conclusão, os verdadeiros adoradores, eles entregam a sua vida ao Senhor. Entregam a sua vida. E aí Jesus está falando com a gente hoje, porque essa palavra é para nós que viemos, para nós que estamos aqui nesta noite. Ele está dizendo que nós precisamos entregar a nossa vida. Quem foi na conferência missionária, eu não sei se algum irmão que foi, a gente estava lá, o pastor Gilmar, de Guarulhos, ele disse que um dia a igreja onde ele estava congregando em São Paulo, acho que era o Brasil para Cristo da Zona Norte, fez lá uma caixa grande, falou, irmãos, vocês, né, era uma conferência missionária também, vocês vão entregar hoje o que Deus tocou no coração de vocês, na vida de vocês por esses dias, está aqui a caixa. E aí os irmãos começaram a trazer, né, um trouxe, né, um cacho de banana, o outro trouxe lá uma chave, essa chave é do automóvel, eu quero entregar na igreja, o outro entregou, né, o dinheiro, a oferta. O pastor Gilmar, ele olhou para ele, a caixa era grande, ele entrou dentro da caixa. Ele falou, a partir de hoje, aí foi uma choradeira na igreja, né? Porque ninguém teve, alguém teve, mas não teve coragem. Ele entrou dentro da caixa e ficou lá assim, ó. Ele se entregou ao Senhor. Eu e você precisamos entrar dentro da caixa. Você está disposto a entrar dentro da caixa? Só que para isso você precisa se entregar sem reservas. Jesus não quer que 99%, Ele quer 100% da sua vida dentro da caixa, como foi na vida do nosso pastor, que está lá até hoje, né, na região de Guarulhos. Entrega o seu casamento. Tem pessoas que pegam o casamento e falam, Jesus, está aqui meu casamento, conserta. O Senhor está dizendo, não, eu quero a sua vida, eu quero toda a sua vida, né? Então,
coisas, emoções, pecados, o verdadeiro adorador, ele leva a sua vida e se entrega. Que nessa noite, mais uma vez, você que já se entregou, mas todo dia é dia de nós nos entregarmos, né? Você entrega a sua vida e pede ao Senhor, arruma, Senhor, a minha vida. Nessa noite nós vamos fazer isso, entregar a nossa vida e falar, arruma, Senhor, renova-me, Senhor, me arruma, Senhor, arruma-me, né? Faz de mim o teu lugar, o teu altar, renova-me, né? Entrega ao Senhor. Então, se entregam para poder servir ao Senhor, e servir não de qualquer jeito, mas com temor, com tremor, em tudo e em todo lugar. Em todos os lugares, se entrega para servir ao Senhor. Sabia que você não adorou quando você saiu reclamando do culto, quando você saiu reclamando do irmão, reclamando do obreiro, reclamando, você não adorou, você se tornou igual aos religiosos, mas o Senhor está dizendo que Ele te perdoa e quer que você entregue mais uma vez a sua vida ao Senhor. Em vez de reclamar, começa a adorar, começa a exaltar, começa a clamar, porque quando você adora e clama, o Senhor ouve do céu e Ele te abençoa. Se entrega, se coloca em pé, vamos nos entregar. Coloca a mão no teu coração e se entrega ao Senhor, sem reserva. O Senhor quer que você entregue tudo, a sua vida, todos os seus projetos, todos os seus pecados, todas as suas culpas. Ele quer que você entregue a Ele. Eu me dou a Ti, Senhor, eu me entrego a Ti, ó Pai. Ó Deus, eis aí a Tua igreja, ó Pai, te glorificando, te exaltando, te bendizendo, somos encorajados, ó Pai, a nos entregar ao Senhor, a nos darmos ao Senhor, ó Deus, nos colocarmos na Tua presença mais uma vez, Pai, ó Deus, Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós sabemos que aos Teus olhos, os olhos do Senhor estão sobre a terra, estão sobre essa igreja agora, a procurar aqueles que Te adoram em espírito, aqueles que Te adoram, Pai, nessa construção interior, também em sinceridade, em verdade, ó Pai, ó Deus, assim como o Senhor achou Zaqueu, acha em cada um de nós, ó Pai, assim como o Senhor achou Davi, ó Pai, acha em cada um de nós, ó Pai, ó Deus, aqueles agora que Te adoram em espírito e em verdade, ó Pai, que se entregam primeiro, entregam a sua vida, entregamos, ó Pai, nossa família, entregamos, ó Pai, nossos filhos, entregamos, ó Pai, os projetos, entregamos já há muito tempo atrás esta igreja ao Senhor, da onde o Senhor é o pastor, da onde o Senhor, ó Pai, é que manda, entregamos, ó Pai, os nossos negócios, nossos projetos, ó Pai, pecados, culpas, entregamos a Ti, ó Pai, ó Deus, e pedimos ao Senhor, nos arruma, Senhor, renova a nossa vida, renova os nossos dias como antes, estabelece a chama do primeiro amor, ó Pai, neste que está fraco, ó Pai, ó Deus, a Tua força naquele que está fraco, digo fraco, eu sou forte, digo pobre, eu sou rico, ó Pai, e ele possa ser renovado nesta noite, em nome de Jesus, este que está entregando a vida, este que está entregando, ó Pai, toda a sua casa ao Senhor, aleluia, glória a Deus, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Pode sentar. Então se entrega ao Senhor. Pacote completo. Amém?
O Senhor quer o pacote completo. Não quer que você entregue, Senhor, eu vou entregar só isso aqui. Não, entrega tudo. Entrega o pacote completo da sua vida. Pacote fechado. Ele quer todas as chaves, entrega tudo. Amém? Nós temos também visitantes de primeira vez. Dá um sinal com a sua mão. Irmão Marcos. Está ali? Está aqui? Onde? Marcos aqui. João. Ali o nosso irmão. Tiago. Está na escolinha, né? E Solange. São estes de primeira vez. Outros irmãos já são da casa aqui, né? A irmã Margarida. O filho é na hora da irmã Gilmara, né? Também os amados que estão já aqui, né? Já vieram também. Quando nós vamos saudar os amados mais uma vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Traga mais gente. Amém? Glória a Deus. Sou muito bem-vindo aqui à casa do Pai, os irmãos e nos visitam. Os cultos, né? Terça-feira nós temos culto 19h30 da escola bíblica, noturna, né? Quinta-feira temos culto às 19h30 também, de intimidade com Deus. E sexta-feira, tarde, da bênção. Hoje é o último domingo, irmãos, nós, como de costume, nós vamos orar pelos aniversariantes. E agora de 2 meses para a gente recuperar aí, né? Maio e junho. Aniversariantes e também de casamento, né? Se tiver todos aí, vem aqui na frente para a gente orar. A Nicole. Vai tirar. Vai fazer aqui. Vai chegar o bolo já, né? Nicole, Cecília, a irmã Cida, Aparecida, a Bebete está lá embaixo, né? E o Marcos. E o de maio, Misael, Vicente, Leonardo, Michele e o Renan. Se você fez aniversário em maio ou junho e não está aqui, vem na frente também que a gente... esses daí são o pessoal que fez aniversário que está no cadastro de membro, tá bom? E tem o de casamento também, casais fizeram aniversário de casamento, Anderson e Luana, o Alexandre e a Fabiana, fazem agora em junho, né? E o de maio, alguém? Quem casou em maio? A irmã, o irmão, ele não está aí, a Jurema, não vi ela aí. Jurema e Fábio, não veio, né? Perdeu o bolo, né? Cláudio e Leandra. Cláudio e Leandra, Leandra, cadê o Cláudio? Vai caber todo mundo na frente, 2 meses, aí a gente já acerta para escrever uma menção. Eu sei, você não tá bom, hein? Não vai dar, né? Está todo mundo aí? Vamos orar? A igreja se coloca em pé, vamos orar por eles. Estenda a mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos pelos aniversariantes, declarando sobre eles bênçãos, Pai. Alguns já fizeram, ó Deus, maio, outros já estão fazendo agora em junho. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça. Ó Deus, mais uma vez, nós que já oramos por eles, agora estamos orando aqui na igreja também, abençoando, Pai, ó Deus, que completaram mais uma primavera, que eles continuem crescendo, ó Pai, na Tua casa também. Ó Deus, não só em estatura, mas também em graça, conhecimento. Pai, em nome de Jesus, queremos orar também, ó Deus, colocando nas Tuas mãos a vida das nossas crianças. Crianças fazem aniversário, e agora, Senhor, também, ó Deus, aniversariantes de casamento, Pai. Que eles estão, Senhor, com o cordão principal, o cordão de 3 dobras, não se quebra com facilidade.
e o cordão principal é Jesus na vida deles, ó Pai, e eles têm, Senhor, aprendido um do outro, e os dois de Deus, ó Pai, ó Deus, continua abençoando, Senhor, ó Deus, que eles continuem, Senhor, até que a morte os separe, com saúde, ó Pai, espiritual, saúde também do corpo, da alma. Abençoa também a irmã Jurema, o Fábio, que não puderam vir, e também os aniversariantes que não estão aqui, ó Pai, sejam abençoados para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar? Glória a Deus. Cadê o cavaco? A você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, e um eterno sorriso, que a vida lhe seja um eterno sorriso. E o parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. As palmas, louve o Senhor. Glória a Deus. Amém? O pessoal ficou esperando o chapéu. Hoje não teve chapéu, mas teve bombom, né? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. O bolo está aqui já. Você não vai sair sem comer um pedaço de bolo. Semana. Irmãos, último aviso aqui para a gente poder cortar o bolo e já encerrar o culto. Sexta-feira, a gente falou dos cultos, né? Terça, quinta, está aí nos avisos. Sexta, tarde da bênção. Mas sexta-feira agora, nós já começamos o nosso evento lá no sítio, amém? Na sexta-feira à noite, nós temos a noite da fogueira ali, os irmãos que vão participar, né, que podem, você precisa dar o nome para saber o que você vai levar a paçoca, vai levar o caldo, vai levar o milho. Hoje nós oramos pela pastora Rosana, não está aqui, que estava com muita dor de cabeça, né, mas vai ter que maneirar nesses caldos aí, mas a gente sabe que, né, a gente vai se reunir para fazer o culto lá, é um culto diferente, é um culto com a fogueira lá, né, com o Senhor, mas que os irmãos possam estar presentes na sexta-feira. No sábado, nós temos o nosso jantar de casais, está aí também, já está tudo certo, né? A Michelle e o Rafael já falaram aqui, ó, já fechou as vagas, os casais se inscreveram, né? É noite italiana, tem muita surpresa lá que não dá para a gente falar aqui, mas os casais serão abençoados. Sabemos que se tivermos casais fortes, família forte, amém? Família forte, a igreja forte ainda mais. Então, no sábado tem esse evento, os irmãos estão orando. E no domingo, nosso culto é lá no sítio, pela manhã, tá bom? Os irmãos avisam um ao outro, não vamos ter o culto à noite aqui. O culto vai ser transferido lá para o sítio, 9h30 da manhã. Está aí também o cartaz do sítio, da família. Acabou o culto, nós vamos ter lá o passeio com a família lá, né? O Masbraque está juntando aí a carne? Vai dividir, né? O Masbraque vai fazer a divisão da carne aí. Aí vai ter que... Acho que é mais fácil depois dividir o valor com os irmãos, né? Não precisa cada um trazer 1 quilo, senão cada um traz 1 quilo. O irmão já falou que ia trazer 1 quilo de tripa. Eu falei, não, tripa só se for linguiça, né? Mas aí nós convidamos a todos para participar. Depois, os homens que são os donos do dinheiro aí, né? Que vamos dividir entre eles o churrasco, mais o arroz e a salada as irmãs vão fazer ali. Depois a gente coloca, né, a mistura, que é o churrasco, no sítio, depois do culto lá, e a gente passa a tarde lá no sítio. Os irmãos quiserem, lá tem piscina, tem os irmãos conhecem lá, né? Tem a sinuca, pimbolim, né? Tem o vôlei, lá vai montar a rede de vôlei? Tem o vôlei, o futebol, os irmãos já até desistiram, né? Mas
que a gente possa estar participando aí, amém? Lembrando aí, avisa os irmãos que o culto domingo é de manhã, tá bom? Vamos encerrar, se coloquem em pé. Depois vocês vão sentar de novo, tá bom? Assim que a gente encerrar, os irmãos sentam para receber o bolo aí no lugar, tá? Você vai receber o pedaço de bolo, não vai embora sem comer um pedaço de bolo aqui, se alegrar dos aniversariantes, tá bom? Estenda a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém? Senta aí, receba o bolo. Está encerrado em nome de Jesus.